Salve, salve, fiel torcida! A temporada 2025 acaba de começar oficialmente para o Timão e já começa com o pé direito. Vitória para cima do Red Bull Bragantino de 2-1. Corinthians com seu time reserva venceu do time titular do Red Bull Bragantino e reverberou no mundo da bola. Todas as estrelas do mundo da bola comentaram sobre, todos os jornais, todas as notícias do futebol foram ligadas ao Corinthians. O Corinthians é uma máquina de mídia, é uma máquina de fazer dinheiro para os jornalistas. Mas então, rapaziada, espero que vocês curtam o vídeo. Se você curtir, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para mim saber que você não é palmeirense. Quem não deixar o like e se inscrever é palmeirense. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo, comenta aí, vai Corinthians! E de onde, estado e cidade onde você fala pra gente saber de onde é a nossa fiel torcida. Quem não fizer esse procedimento é palmeirense. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Mas que fase que o Corinthians tá, mas que fase, hein? Que fase, hein? Primeiro já ganha o jogo. De 2-1, gol do Thales Magno e do Pedro Raul. Meu Deus! Pedro Raul fazendo gol na estreia do Campeonato Paulista contra o Bragantino, que por sinal, eu sou o maior artilheiro desse confronto. 2-1, sem 8 titulares. Martini jogou muito, a Rádio Craque Neto, Euro 17, fez o jogo maravilhosamente bem com o Doni, com todo mundo, com o Sidney, com o Rosinei, o craque da Rádio Craque Neto, nos comentários. O Corinthians é candidato a ganhar o título paulista. O Corinthians vai brigar pelo título. São Paulo também vai brigar, o Palmeiras também, o Santos aí de Neymar. O Corinthians vai pra cima. Corinthians começa muito bem no Campeonato Paulista. Que fase que tá o Corinthians! Foi bonito o jogo do Corinthians ou não? Foi bonito. Não tão bonito quanto o Pedro Raul. Mas foi bonito. Mas o meu ponto de vista aqui é o seguinte, Corinthians reserva. Corinthians inteiro reserva. Eu queria ressaltar aqui o Donelli. Donelli fez uma partida interessante também. Em alguns momentos que o Bragantino poderia ter chegado, ter empatado, antes eventualmente gol, ampliado, antes do duas gol. boas defesas. Donelli fez duas ótimas defesas. Assim, gente, eu gosto sempre, eu aprendi muita coisa no passado. Né? Porque a gente tá aqui não pra errar, mas a gente erra tentando acertar. Ano passado a gente errou algumas previsões. Agora, uma previsão, e eu tenho certeza que esse ano eu vou acertar. Qual? Há uma máxima entre adversários, imprensa, uma parte da torcida do Corinthians que o Corinthians não tem elenco para a temporada. Eu já acho que o Corinthians tem elenco e mostrou isso ontem, por exemplo. Ah, é um elenco maravilhoso, recheado. Nem poderia ser, até pela questão financeira, administrativa, o caos político que está o clube. Mas esse elenco, se não priorizar, na minha avaliação, o Campeonato Brasileiro, esse time conquista título importante. Chega longe de Libertadores, em Copa do Brasil, eventualmente no Campeonato Paulista. Ainda em um período de pré-temporada. Aliás, o futebol brasileiro em 2025 teve uma micro pré-temporada. Então tá todo mundo treinando ainda. São amistosos de luxo que valem pontos. Então é claro que começar com uma série de derrotas, obviamente, vai causar um prejuízo lá na frente, porque é um campeonato de tiro curtíssimo nessa fase de classificação. Dito isso, é óbvio que o Corinthians começa empolgado, né? Ganha fora de um time de Série A do futebol brasileiro. Pedro Raul, nossa, né? Voltando a fazer gols. É interessante, ele foi um jogador muito importante no Brasileiro de 22, marcando, assim, ele naquele campeonato, ele foi o jogador que mais marcou, mais fez gols que valeram pontos, jogando pelo Goiás. Era 1-0, era 1-1, gol de Pedro Raul, gol de Pedro Raul. Já tinha jogado bem no Botafogo antes e tal, mas realmente ele tem uma carreira bastante regular e definitivamente não foi o jogador que o Corinthians imaginava até aqui. E em relação ao Thales Magno, nem viu o jogo de ontem, esquece o que ele jogou ou deixou de jogar ontem. Eu sempre achei um jogador muito bom do ponto de vista técnico. Jogador que eu ainda acho que vai ser dos bons. Ele é alguém que sempre foi mal aproveitado no futebol brasileiro, especialmente no seu período de Vasco da Gama. Por quê? Porque muitos técnicos viram no Thales Magno um jogador de extrema habilidade e que então tinha que funcionar como um ponta. Olha, ele jogava confinado, ele jogava quase em cima da linha lateral, então ele tinha
só um lado, por exemplo, para correr, para driblar e tal, porque o espaço para ele ficava muito escasso. O Thales Magno, tendo liberdade de movimentação, vai se tornar cada vez mais um jogador de muita criatividade. Então o Corinthians tende a ganhar muito com isso. Mas, de qualquer forma, embora seja um início auspicioso, é só mais um amistoso de luxo nessa fase de pré-temporada. Um amistoso de luxo que vale pontos. O Yuri é um cara, o Yuri é um cavalo fisicamente, né? É impressionante a força do Yuri Alberto. Por isso que ele foi utilizado hoje. Por que o Yuri Alberto, que terminou jogando todos os jogos, foi utilizado já no primeiro jogo da temporada? Porque o Yuri é um cara que se cuida nas férias, é um cara que se recupera em tempo recorde, é um cara que tira a vesícula e 2 semanas depois tá em campo. É um cara, sério, ele tem um trabalho todo diferenciado. Então, assim, o Yuri, eu tenho certeza, a comissão técnica botou porque provavelmente ele pediu pra jogar, tá com fome, tá afim, tá embalado, e ele se cuida, né, cara? E ele tava bem, ele não vai ter um desgaste daqui 2, 3 jogos, como alguns podem ter. Então o Yuri tem essa característica e tem mais que ser utilizado mesmo. E quando ele entra, é óbvio que melhora, ele já chama mais a atenção da defesa do Bragantino, ele já sai da área, ele já tabela com o Rian pra sair o gol, ele já perde um outro gol. O Corinthians no segundo tempo, cara, fez 2, poderia ter feito mais. O Corinthians, assim, passeou no jogo e o Bragantino se encolheu. Carrilho. Que jogador André Carrilho, o peruano. Ele dá uma outra dinâmica pro time do Corinthians, é inacreditável, é impressionante. E olha que o Martínez, né? O Martínez estava jogando muito bem. O José Martínez merece um capítulo, né? Porque o venezuelano, ele corre que é uma barbaridade, né? Como diria um amigo meu, parece até que ele tem 2 pulmões. Porque ele é desesperado, assim, atrás de um prato de comida. E ele oscila, né? Às vezes ele dá uma desligada no jogo, em alguns jogos que eu assisti dele, em outros ele joga uma barbaridade. Ele é esse cara que em algum momento do jogo foi deslocado para a ponta direita, para ser um pouco mais agressivo, para fazer uma dobradinha com o Mateuzinho e tudo mais, segundo o Ramon e o Emiliano, uma questão circunstancial. E eu espero, né, até porque o Corinthians tem outros jogadores dessa função, e se não, deveria ir ao mercado, porque o Martínez é um jogador da primeira função, da volância, junto do Ranieri, e o Ranieri terminou muito bem o ano. Desde o ano passado, eu acho que nesse ponto, assim, você pode concordar ou discordar do Ramon, você pode achar que precisa de mais gente, você pode achar que não precisa, mas ele tem mantendo... E ele não é um cara de fazer isso, tá? Não é ele. No Vasco ele chegava na coletiva e falava, a gente precisa contratar, a gente precisa de jogador. Ele mantém uma linearidade, assim, no que ele, pelo menos nesse aspecto, desde... E olha, quando ele chegou, eu acho até que ele levantou umas bolas, assim, sobre reforço e tal, mas a partir do momento que eles começaram a chegar, os dois, né? Tanto pai quanto filho, acho que eles foram alinhando o discurso de que, cara, temos peças, e aí isso é reforçado com o resultado, né? Porque o time foi dando a resposta. E muita, né? Eu só para complementar, tentar, porque o Ramon Dias vai entrar de novo falando em cima de mim, o lateral direito é o zagueiro, e, cara, não precisa muito mais, não. E talvez esse ponto, né? Talvez esse ponto, assim, o Corinthians contratou muito em quantidade, mas também em qualidade e deu desempenho. Então, realmente, nesse momento, é o que falou o Formiga, assim, não é o Corinthians, mais ou menos como o Flamengo, a gente já falou bastante aqui na TNT, é um momento de, até pela questão financeira, de fluxo de caixa, que é isso, tá, e tá muito bom, e não só pelo ótimo resultado agora em Bragança. O Corinthians é ou não é favorito pro Paulistão esse ano? O Corinthians, na minha modesta avaliação, é o segundo favorito ao título. O Corinthians é o favorito para disputar a final contra o Palmeiras. Acho que hoje, claro que os elencos podem mudar no transcorrer do campeonato, mas o recorte do final do Campeonato Brasileiro aponta para isso. E o Corinthians não perdeu jogadores importantes. O Depay está aí, o Yuri Alberto, que teve proposta para sair, continua. Então, assim, eu acho que por tudo que o Corinthians fez na reta final, e essa reta final a gente está falando em mais ou menos 2 meses, é um recorte razoável aí. Então eu acho que o Corinthians entra nesse Campeonato Paulista com o status de principal desafiante do Palmeiras. Agora, se o São Paulo vai reagir, se o Santos vai se reforçar mais e tal, a gente ainda não sabe. Lembrando que nos últimos 2 campeonatos, os adversários do Palmeiras nas finais foram o Água Santa, é um time que mal tinha divisão no Brasileiro, né? Agora é um time de Série D, e o Santos, que o ano passado foi um time de Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, é um campeonato com margem para algumas surpresas.
Agora, Vanderlei, eu não vou insistir a contar uma história rápida, então, sobre o Lomba, né? Já que Olha, você citou. Vitória do Corinthians de virada 2-1. No Brasileiro, temos na tela os gols. O Lucas Evangelista vai abrir o placar. E aí tivemos Thales Magno e Pedro Raul virando a partida. Pois é, boa noite, Zupac, tudo bem? Fala, Mota, boa noite, André, boa noite ao fã de esportes. Boa noite. O Corinthians começou 24 como terminou, começou 25 como terminou 24, vencendo, né? E a vitória, assim, é claro que é um jogo que tem um valor muito relativo, primeira rodada, Campeonato Paulista, pré-temporada, aquela coisa toda, e é verdade, mas o que a gente viu em campo foi o time titular do Red Bull Bragantino contra o time reserva do Corinthians. Então, assim, a vitória, ela veio com muito esforço. O Corinthians foi melhor do que o Bragantino, embora tenha começado mal, aliás, muito mal o jogo. O Bragantino fez 1-0, poderia ter feito 2, mas o Corinthians foi aos poucos se encontrando na partida, com algumas mudanças táticas do Ramon Dias em termos de posicionamento usual dos jogadores do Corinthians. O Romero, por exemplo, hoje o Corinthians não tinha o Garro e não tinha o Coronado. O Romero se portou como um 10 do Corinthians e ajudou o Corinthians a tentar articular jogadas. E depois de ter tomado o primeiro gol, o Corinthians poderia ter empatado ainda no primeiro tempo, não conseguiu empatar. Na segunda etapa consegue a virada. E aí a gente vê o gol da vitória, o gol do Pedro Raul, que entrou no intervalo no lugar do Héctor Hernandes e aproveitou a chance. Então, assim, tem alguns olhares individuais para o jogo de hoje, mas de uma maneira coletiva, o Corinthians reserva, buscou um jogo difícil e mereceu a vitória em Bragança para começar bem o ano. Torcida, essas foram as reações da imprensa à vitória do Corinthians ontem contra o Red Bull Bragantino. Por enquanto, as atenções estão focadas no jogo. Então, se falou pouco sobre mercado da bola, sobre contratações e diversas outras coisas. Até porque o que estava reverberando no momento é a vitória do Corinthians. Mas creio eu que amanhã já começa voltar as especulações sobre contratações no Timão e tudo mais. Vamos para essa notícia que saiu no GE agora há pouco. Augusto Melo diz confiar em vitória na votação do impeachment no Corinthians. Só Deus me tira. Na próxima segunda-feira, a partir das 18 horas, o Conselho do Timão votam processo contra o atual presidente que se defende. Os batizadores do Corinthians estão pegando fogo. Na próxima segunda-feira, o Conselho Deliberativo reúne no Parque São Jorge para a votação do pedido de impeachment do presidente Augusto Melo. Mesmo na corda bamba, correndo real risco de ser afastado do cargo, o dirigente se diz confiante na vitória política. Os nossos conselheiros hoje são pessoas qualificadas que conhecem as coisas e entendem do Corinthians. Eles não vão cair nesse golpe. Tenho convicção que estarei aqui terça-feira. Deus me colocou aqui, só Deus me tira. Se ele me colocou aqui é porque tem um propósito, afirmou o Augusto Melo em um canal Identidade Corintiana. Mas e aí, fiel torcida, o que é que você acha? O presidente Augusto Melo, ele está sendo bom para o Corinthians? Ele está fazendo a diferença no Timão? Você acha mesmo que ele está fazendo mais bem ou mal para o Corinthians? Diga nos comentários. E você, se você pudesse, tivesse o poder de votar, você votaria na permanência do Augusto Melo ou na saída? Diga nos comentários, vamos debater tudo o que você achou sobre o jogo, tudo sobre os jogadores e tudo sobre o Corinthians. Tá aqui aberto nos comentários para você fazer o procedimento, conversar, trocar ideia. Pode falar a sua opinião que eu vou estar respondendo e argumentando na medida do possível. Beleza? Mas então é isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho da notificação. Isso é importante para a divulgação do conteúdo do vídeo. Caso você não seja inscrito, por favor, convido você a se inscrever. Vídeos de Corinthians diariamente, segunda a sexta, aqui no canal do YouTube. Beleza? Então é isso. Se você não se inscrever, deixar o like e comentar, você é palmeirense. Então, essa força e mostra que você é da fiel torcida de verdade. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!